Aí com vocês, obviamente, não consigo, né? Já tomei um cafezinho aqui, aí eu preparei uma aulinha especial para vocês de um assunto bastante pertinente, um assunto que está na moda agora. Inclusive tem surgido muitos especialistas, eu tenho recebido muitas explicações, mesmo sendo professor de biologia, do que é um vírus, como os vírus são criados, por que os vírus mutam. Muitas vezes explicações de senso comum que não condizem com a realidade. Tá aqui o nosso pavor no momento, o famoso coronavírus, né? Antes de serem vírus, eles são parasitas. E parasitismo é um tipo de relação ecológica bastante comum na biologia. Uma relação ecológica que é positiva para o indivíduo que está sendo parasita e negativa para o indivíduo que está atuando como hospedeiro, né? Na qual o hospedeiro vai acabar tendo prejuízos em relação ao parasita, que tem benefícios. É uma relação, portanto, desarmônica. O parasita nem sempre é um organismo microscópico. O parasita pode ser, como nós estamos estudando agora no ensino, na terceira série do ensino médio, um endoparasita, ou seja, um parasita de dentro do corpo, mas é um parasita pertencente ao reino animal. Por exemplo, um Ascus lubricoides, que é um verme, uma Taenia solium, que é um verme, ou ele pode ser um parasita de fora do corpo, como por exemplo um ectoparasita, ecto fora, parasita no sentido de parasitismo. Piolho, carrapato, inclusive os dois pertencentes ao filo dos artrópodos dentro do reino animal. Mas o vírus é um parasita intracelular. Desse modo, ele se torna um citoparasita, um parasita da célula. A palavra vírus em si significa um fluido venenoso. É uma palavra que foi possivelmente escolhida numa época em que não se sabia o que o vírus era, se o vírus era um organismo que não acelular, um organismo que não podia ser visto, e hoje não condiz mais com a realidade. Os vírus são criaturas que se situam no limite da vida. Não podemos sentir o seu gosto, seu cheiro nem vê-los, mas eles estão lá. Isso é perigoso, né? Isso é assustador, saber que um organismo, um micro-organismo que você não vê, um micro-organismo que não cresce, que não respira, que não se alimenta, que não se locomove, pode estar lá. E você pode se contaminar com esse organismo, né? Aqui o vírus da gripe, aqui uma lembrança do HIV, né? O vírus da imunodeficiência adquirida. Que uma coisa bastante importante dentro desse assunto é que muitos vírus têm vetores, ou seja, organismos que transmitem, que carregam esse agente etiológico, esse patógeno, de um lado para o outro. Aqui o famoso mosquito da dengue, né? Que é o vetor do vírus da dengue. E uma cena bastante comum, essa foto, inclusive, desta apresentação, é uma foto da época do SARS, ou da SARS, da pneumonia asiática, da síndrome aguda respiratória grave, que era causada também por um coronavírus. Entretanto, na época ficou mais restrito, não teve essa pandemia, essa preocupação toda. Vírus são organismos extremamente pequenos. Vírus. É melhor não entrar em contato com o vírus. A máscara, enfim, não vai bloquear a passagem do vírus. A máscara tem a função muito mais de evitar com que gotículas de saliva sejam expelidas por alguém que esteja com o vírus, esteja com a virose, a coronavirose, ou a doença causada pelo coronavírus, agora em 2019. Tá? Então as unidades medidas são realmente pequenas. Os vírus só são visíveis aos microscópios eletrônicos. Microscópio fotônico, microscópio de luz comum, não consegue ampliar suficientemente para que se veja vírus. Voltando às unidades de medida, os vírus só podem ser vistos se eles forem muito, muito, muito ampliados. O milímetro é 1 metro dividido por 1000. O micrômetro é 1 metro dividido por 1.000.000. E o nanômetro é 1 metro dividido por bilhão. Os vírus medem menos de 200 nanômetros, portanto a máscara vai ser uma rede, uma tela muito grande em relação ao tamanho do micro-organismo que pode passar por ela.
Os vírus são como se fossem aplicativos que não têm o celular, eles não têm como serem executados. Para que eles consigam replicar, eles precisam entrar dentro das nossas células, dentro das células dos organismos vivos. E essas células podem ser células de plantas, células de animais, células de vegetais, células humanas. Às vezes eles entram e não causam prejuízo nenhum. Às vezes acabam sendo prejudiciais e vão causar as chamadas viroses. Mas todo vírus tem 3 características básicas. A primeira delas é vírus não é célula. Vírus não tem célula. Desse jeito eu considero os vírus como organismos acelulares, né? Sem células. Isso faz com que alguns cientistas não considerem os vírus como sendo seres vivos. Não se sabe muito bem a origem dos vírus, mas é possível que eles estejam no planeta antes mesmo de ter surgido a vida. E voltando às 3 características, a segunda característica é que vírus não tem metabolismo próprio. Vírus é organismo acelular. Aqui tem uma comparação com um CD-ROM, tá? É como se fossem informações que só podem ser lidas com a maquinaria de um computador. O vírus só consegue multiplicar com as informações e a maquinaria, ou melhor, com a maquinaria enzimática das nossas próprias células. As nossas células duplicam o vírus sem saber que estão duplicando o vírus. E vírus é parasita intracelular obrigatório. Só reproduz dentro de células. Que as bactérias, os vírus são os parasitas mais poderosos que existem. Penetram no coração da célula e enganam o nosso DNA para se multiplicar. E, infelizmente, nós temos poucas defesas contra eles. Bom, continuando nesse assunto, então, até então nós vimos que vírus são parasitas intracelulares, assim como existem parasitas que não são intracelulares. Eu vejo muito agora nas informações de médicos, profissionais de saúde, profissionais das diversas áreas, explicando o que é a coronavirose, o que é um vírus, e eles falam que as pessoas estão infestadas. Na verdade, o correto é qualquer organismo que entre dentro de outro organismo, ele está infectando. Então você está infectado por vermes. Você está infestado por piolhos, infestado por carrapatos. Logo, a pessoa que tem vírus foi infectada pelos vírus. Está sofrendo uma infecção. Os vírus, quando entram dentro de um organismo, multiplicam dentro de um organismo e sofrem pequenas mudanças, que nós chamamos de mutações, adquirem hereditariedade, ou seja, eles passam essas mudanças aos novos vírus. Isso, de maneira nenhuma, quer dizer que os vírus ficam mais perigosos por causa dessas mutações. Entretanto, às vezes as mutações tornam esses vírus mais perigosos. É muito comum que um vírus pule de uma espécie para outra e acabe se adaptando a se desenvolver somente naquela espécie. Por exemplo, um vírus que passe de um mamífero para o outro, ou de um ser humano para uma ave, ou vice-versa, adapte-se só a se multiplicar dentro de aves. Às vezes, quando esse vírus acaba voltando da ave para o ser humano, esse vírus pode vir com complicações maiores. Por exemplo, no caso do coronavírus, ele acabou infectando as vias aéreas inferiores. Não sabe por que ele acabou tendo predisposição ou predileção para infectar as vias aéreas inferiores, que são lá a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, onde eles chegam os alvéolos. Nos alvéolos pulmonares, eles causam uma inflamação, lá uma infecção viral. O vírus não está ali porque ele é malvado, ele está ali porque ele quer reproduzir. Acaba fazendo com que os alvéolos se encham de líquidos, e isso vai fazer com que as pessoas acabem tendo dificuldade de fazer a famosa hematose, que é a troca entre o oxigênio e o sangue, entre o oxigênio e as hemácias, que ocorre por difusão. Difusão nos transportes através da membrana, que nós vamos estudar. Voltando aqui no que eu estava explicando, estão vendo que vírus de RNA são mais mutantes. Essa afirmação é uma afirmação um pouco vaga, mas ela, em suma, ela quer dizer o seguinte: o material genético, o vírus pode ter ou o RNA ou o DNA, ele nunca tem os dois juntos. Mas o material genético do tipo RNA, quando sofre duplicação, não há uma enzima, um sistema de correção para possíveis modificações. Isso faz com que esses organismos, esses vírus que contêm RNA como material genético, mutem com uma certa facilidade. Isso talvez explique porque é tão difícil produzir vacinas para vírus do tipo RNA. Não que não se tenha vírus
vacinas para vírus de RNA, se tem, mas, por exemplo, a vacina da gripe, todos os anos tem que fazer uma nova vacina para aquela cepa, ou seja, aquele tipo de vírus que já sofreu mutações do ano anterior e está circulando no mundo. Quando se fala em febre, na verdade, é uma resposta do teu sistema imunológico. Quando os nossos leucócitos identificam algo estranho ao nosso organismo, a gente chama isso de antígeno. Sempre que nosso sistema de defesa identifica um antígeno, para esse antígeno, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, vão produzir um anticorpo, ou seja, anticorpos não são células, são proteínas que se aglutinam na superfície do vírus, na superfície da bactéria, tentando anular, tentando fazer com que ela pare de infectar novas células. Então, o nosso sistema de defesa produz anticorpos, só que para produzir esses anticorpos, ele produz uma série de substâncias. Uma delas é o pirogênio. Show pirotécnico, show de fogos. O piro significa calor. E esse pirogênio tem como efeito elevar a temperatura corporal. Portanto, febre é um sinal de que algo está causando uma infecção. Pode ser uma infecção viral, bacteriana, protozoariana ou assim por diante. O Zika vírus e outros vírus mais. O vírus da imunodeficiência humana, né? O vírus da AIDS, o famoso vírus da AIDS, que agora parece que fica um pouco esquecido em função dessa pandemia que está acontecendo com o coronavírus. Aqui cabe ressaltar a diferença entre esses termos, né? Epidemia, surto e pandemia. De maneira muito simplificada, mas didática, um surto são casos em uma região localizada. Por exemplo, o surto começou em Wuhan, na China. Esse surto evoluiu por uma epidemia, se espalhou daquela região, não é mais localizado, e quando isso atinge uma escala global, eu chamo de pandemia. Tá? Pan, o todo. Vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui juntos. Ó. Leiam comigo aqui, ó, e vamos ver se vocês conseguem acertar aí de cabeça. Os vírus também podem infectar células vegetais. Faz sentido isso? Sim? Tenta aí, vamos ver. É claro, gente. Existem vírus que causam prejuízos em lavouras, por exemplo. Vírus e bactérias compartilham características de ser patogênicos. O que vocês acham? Olha só. Patos, prejuízo. Genia, gerar. De novo, acertou quem disse que sim. As viroses são sempre prevenidas por meio de vacinas. Por exemplo, a vacina do HPV. Cuidem com essa afirmação de sempre. Será que sempre? Algumas viroses, sim, são prevenidas por meio de vacinas, mas não todas, né? Então essa alternativa é falsa. Os vírus são medidos em unidades de medida chamadas micrômetros, nanômetros. Faz sentido? Parabéns para quem diz que sim. As células-alvo do vírus da gripe podem ser as células do revestimento da laringe. Lembrem? Boca, faringe, laringe. Tá? Então, são vias aéreas. Sim, de novo, né? As mutações virais nem sempre tornam o vírus mais patogênico. Ou seja, com maior capacidade de causar doença, ou mais virulento, ou, sei lá, mais perigoso. Claro que sim. Nem sempre tornam. As vacinas se tornaram o sonho dos cientistas. Elas prometeram livrar o mundo de moléstias virais. Curiosamente, a palavra vacina deriva de uma doença chamada vaccina, a varíola bovina. No século XVIII, as ordenhadoras eram famosas pela beleza. Elas pareciam estar livres da varíola. Um médico rural chamado Edward Jenner observou que uma quantidade surpreendente de ordenhadoras sofria de uma doença suave parecida com sarampo, que era denominada varíola bovina, chamada oficialmente de vaccínia. Jenner extraiu o vírus de feridas e infectou uma criança, seu próprio filho. Depois, inoculou o garoto com o vírus vivo da varíola. Foi extremamente arriscado, mas funcionou. A injeção inicial de varíola bovina causou uma moléstia branda, mas suficientemente parecida com a varíola a ponto de seu corpo desenvolver imunidade para as duas doenças. Esse é o princípio todo da vacinação.
Então, a pergunta, qual é a diferença entre vacina e soro, é uma pergunta sempre importante nas aulas de biologia, sempre importante nas aulas de imunologia. Por que eu falo que a pessoa adquiriu imunidade? Por que eu digo que a pessoa vai fazer imunização quando faz a vacina? Quando você faz vacina, para vírus da gripe, por exemplo, você pode estar recebendo ou um fragmento da proteína viral, ou o próprio vírus atenuado ou morto, mas enfim, você está recebendo algo que indica para o teu sistema imunológico que você deve produzir defesas especificamente com relação àquele patógeno, com relação àquele antígeno, ou seja, aquele corpo estranho. Então, a vacina é extremamente específica. O teu organismo produz. A vacinação, na verdade, vai ser uma imunização chamada ativa, porque ela ativa o teu organismo a produzir anticorpos contra aquele patógeno em questão. Você produz os anticorpos e as células lá na tua medula óssea, existem células chamadas células de memória que ficam guardadas e esses anticorpos também ficam circulando pelo teu sistema cardiovascular, pelo teu sistema circulatório, seu sistema sanguíneo. E quando o vírus vivo, realmente, para o qual você foi vacinado, entrar em contato contigo, ele já vai ser inutilizado por essas proteínas, que são os anticorpos, para qual você já tem imunização. Ao contrário, quando você recebe um soro para uma picada de cobra, um soro antilanômico, por exemplo, para taturana, um soro antiaracnídeo, a imunização não vai ser ativa, você está recebendo os anticorpos prontos. Então vai ser imunização passiva, tá? Infelizmente, há vírus que mutam tanto, ou vírus que usam mecanismos de infecção que dificultam o ser humano a produzir vacinas. Aqui mostrando algumas das principais viroses humanas, né? Nós podemos aqui mostrar uma que foi muito importante mesmo, que foi a varíola, assustador, na verdade, né? Isto aqui, na verdade, na época se tornou uma epidemia, as pessoas morriam de varíola, e é uma doença erradicada graças à vacinação. Toda a humanidade foi vacinada para a varíola, e hoje é uma doença erradicada, tá? Aqui mostrando uma doença para a qual se tem vacina, uma doença simples, né? A catapora, e outras mais, né? A própria gripe, né? A gripe realmente ela é feita por infecção, é vírus, é o contato das pessoas, das vias respiratórias, da mão. It turns out one of the single most effective things you can do to stop the spread of flu is simply to stay home if you feel sick. It's no myth. Find out more at the... Bom, basicamente são para finalizar essa aula e dar uma lembrança da importância que se tem a prevenção, a profilaxia quanto aos vírus. Primeiro, o vírus nem sempre faz mal. Existem vírus que não tem problema nenhum para nós, não fazem nada. Existem vírus que são mortais, tipo o vírus da gripe, o vírus da pneumonia asiática. Tá? As pessoas morriam muito com o rotavírus, que é um vírus que causa diarreia, tá? Existem vírus menos perigosos, tipo o vírus resfriado, que não vai passar de um mal-estar.